Muitas são as dúvidas, né, sobre isso. Se ouve muito falando, estou passando por uma luta, às vezes pede até oração, ô irmão, ora por mim porque estou passando por uma luta. Então que o Espírito Santo venha nos ajudar aqui, trazer um esclarecimento sobre isso, né? Estamos hoje aqui mais uma vez, cooperando conosco nesse trabalho. Queria agradecer missionária Priscila. Paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Amém. Estamos hoje também com o diácono Dan William. Boa noite, Paz do Senhor a todos. Nome já. Glória a Deus. Já queria estar deixando aqui as redes sociais, compartilhando conhecimentos bíblicos no YouTube, o Facebook, ou também, para entrar lá no YouTube, você pode estar entrando no @Fortunato Goncalo Coelho 5281. No Facebook é Fortunato Gonçalo 2025. No Instagram, comparte.conhecimento bíblico. Seria isso, né? Amém. Vamos lá. Sempre eu peço, você que está assistindo essa live, deixa o seu comentário aí, deixa a sua mensagem. Se você tem uma experiência sobre isso, nos ajuda a fazer essa live. Você está assistindo, tem algo a acrescentar, né, sobre o conteúdo, deixa a mensagem aí. Então vamos lá. Já queria começar aqui dando uma oportunidade para que sempre a gente começa a live fazendo isso, deixando uma definição sobre o tema, né? Então já queria passar aqui para o diácono William. Qual que é a primeira? Definição, tanto faz ou provação ou luta, se você quiser falar as duas ou quiser falar só uma, vocês que decidem aí, falar uma por vez, não sei. Tá, eu vou começar falando da definição de provação. A definição de provação é uma situação muito difícil ou excesso de sofrimento de uma pessoa. Ela atesta a sua capacidade, a sua fidelidade, a sua fé, a sua superação em seus preceitos e sua religiosidade. Essa, para mim, é a definição de provação. E a definição de luta é algo que enfrentamos através de nossas escolhas, de nossas atitudes erradas, que nós mesmos acabamos nos colocando. Amém. Missionária Priscila. Definição de provação, eu coloquei que é uma situação que ela é permitida por Deus, que Ele traz para nos testar, muitas vezes para fortalecer a nossa fé, para nos purificar. Coloquei que Deus, Ele nos prova para revelar o nosso caráter, como aconteceu com Jó. Deus, Ele provou Jó, Ele permitiu que tudo acontecesse com Jó e Ele provou o caráter de Jó. Coloquei que o Senhor, Ele também nos coloca em provações para aperfeiçoar a nossa fé. Temos o exemplo de Abraão. E também para nos trazer maturidade, como aconteceu com o povo de Israel, que passaram 40 anos pelo deserto. E ali o Senhor, Ele deu maturidade espiritual para que eles alcançassem as promessas de Deus. E em luta, a definição de luta, quando nós enfrentamos forças espirituais, emocionais ou físicas, né? Eu até conversei com os meninos que muitas vezes essas lutas a quais nós enfrentamos, elas podem ser provocadas pelo inimigo através do pecado, da resistência a fazer a vontade de Deus e até mesmo quando a fé ela é enfraquecida. Então a luta são enfrentamentos de forças espirituais, quando nós deixamos que o pecado ele nos domina e também quando nós resistimos à vontade de Deus. Amém. Amém. Voltando, lendo aqui um versículo, se encontra lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43. Capítulo 43, eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 3.
Isaías 43. Amém? Diz assim: agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Deus. Então, um versículo que tem aí uma ligação sobre o tema, né? Enquanto vocês falavam, eu me lembrava. Não vou sair do tema, tá? Só para... Mas a gente entende que a palavra do Senhor fala que erreis por não conhecer as Escrituras, né? E a gente pode falar que muitas vezes há muito sofrimento, em muitas lutas há sofrimentos, né? E a gente pode falar que em muitas delas há o sofrimento por não haver esse conhecimento da palavra de Deus, do direcionamento de Deus, né? Às vezes as pessoas acabam passando por uma luta, achando que é uma aprovação e é uma luta, né? Que nem vocês acabaram de definir. Tem direcionamentos diferentes, né, sobre luta e provações. Às vezes a pessoa está numa aprovação e está achando que é uma luta. E às vezes a pessoa está passando por uma luta, sendo que é uma provação. Sendo que é Deus tentando moldar, né, a atitude da pessoa, querendo ali, que nem já foi falado, trazer para perto, trazer uma mudança de caráter, uma transformação espiritual, né? Então, é bom esse esclarecimento, para que a gente venha a entender quando é luta ou quando é provação, né? Porque cada uma tem um sentido diferente, né? E aí eu já queria entrar aqui na segunda pergunta, perguntar ao Diácono William: o que nos leva a estar em luta? O que pode nos levar a nos colocar em luta, né? Vou começar com um breve testemunho, depois eu dou um respaldo bíblico. O que nos leva a estar em luta, a passar por luta? Eu morei numa determinada cidade chamada São José do Rio Preto, onde foi eu e minha esposa, na época era só nós dois, hoje temos 2 filhos, graças a Deus. E aonde nós fomos a trabalho. Eu tive uma proposta, eu fui a trabalho, fui sem direcionamento de Deus, fui sem pesquisar a Deus, sem orar, a gente foi mais pela emoção, e já começou errado aí, porque nós que somos cristãos, nós temos que ter o direcionamento de Deus. Aleluia. Eu fui a trabalho, a proposta aos nossos olhos era boa, nos prometeram bastante coisa, e assim começou. Eu comecei a trabalhar nessa cidade, aparentemente a gente achou que seríamos muito abençoados no local, uma cidade de um custo de vida muito baixo. O salário que a gente ganhava pelo padrão da cidade era mais elevado. E eu me coloquei em uma luta através de um erro meu. É como foi falado pela missionária Priscila. Que quando resistimos à vontade de Deus, eu cometi um erro, paguei por esse erro, mas nessa situação toda eu não questionei Deus, porque eu sabia que aquele momento de luta que eu estava passando não era uma aprovação, que era algo que eu mesmo tinha feito com as minhas próprias mãos. Começou antes de eu sair daqui. Eu sem pesquisar a Deus, eu sem orar, sem direcionamento, eu creio que tudo começou nesse início. Mas nós sabemos que tudo tem um propósito debaixo do céu. Isso trouxe para mim entendimento, isso trouxe para mim melhoria, aonde um ponto que eu errava muito, e graças a Deus hoje eu estou liberto. Deus me libertou desse erro que eu cometia. E isso me colocou em luta. E tem vários outros exemplos também, que eu comentei hoje
lá no serviço, falei algumas vezes. Outro serviço eu tinha sido mandado embora e a gente passando uma certa dificuldade, precisava comprar um mantimento para dentro de casa. E a gente dobrava o nosso joelho e orava: Senhor, me abre uma porta, eu preciso comprar um alimento para minha casa. E assim Deus ouviu a minha oração e eu comprei. Perdão, comprei não. Deus abriu a porta, eu trabalhava 1-2 dias, pegava esse dinheiro e eu chegava em casa, a gente ali meio apertado, precisando comprar mistura, eu olhava para a esposa, falei: e agora, o que a gente vai fazer? Aí ela: uma comidinha japonesa, e eu com vontade de comer um lanche. E assim a gente fazia, eu comprava a comida japonesa que ela gostava, eu comprava o meu lanche, e a gente se colocava em luta de novo. Por quê? O dinheiro que nós oramos, que era para comprar o alimento para dentro da nossa casa, a gente gastava, continuava sem o alimento, e saciava a nossa vontade nesse desejo só na hora. Então esse é um dos motivos a qual eu também me coloquei em luta várias vezes. Você quer falar o seu? Posso falar o bíblico? Pode falar, Bíblia. Um exemplo aqui bíblico que foi dito, quando resistimos à vontade de Deus, se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Que pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até o versículo 3. Aqui foi um descumprimento, foi uma rebeldia de Jonas, porque o Senhor ordenou ele que ele fosse até Nínive pregar, porque aquela cidade não estava agradando ao Senhor. A sua malícia tinha subido às narinas do Senhor. E ali talvez Jonas, num momento de medo daquele povo, um medo de talvez de morrer, ele descumpre umas das ordens do Senhor. Ali, a partir daquele momento, ele se coloca em luta, porque o Senhor ordena para que ele vá àquela cidade, para que ele pregue a palavra do Senhor, para haver conserto. E Jonas, ele se retém, ele não vai, ele descumpre uma das ordens do Senhor. E era para ele, a ordem que o Senhor passou para ele, que era para ele fosse até Nínive. E ele vai até a Jope, ele pega um navio e vai para Tarsis. E a palavra do Senhor em Jonas capítulo 1 fala que o Senhor fez-se o mar uma tempestade e o navio estava a ponto de se quebrar. E as pessoas que estavam naquele lugar não entendiam por que estava acontecendo aquilo. Verdade. Não tinham entendimento, não compreendiam. Até que elas encontram Jonas no navio e pedem para que Jonas orasse a Deus, para que pudesse os ajudar. Então, o povo já conhecia Jonas, já sabia quem ele era, já sabia que ele servia a Deus. E a palavra do Senhor diz mais à frente que o mestre do navio chega e disse: que tens dormido, levanta-te, clama ao Senhor Deus, ao teu Deus, talvez assim ele lembre de nós, para que não perecemos. No versículo 7 diz: e dizia cada um ao outro companheiro: vinde e lançarmos a sorte, para que saibamos por que a causa nosso possuirão também os campos de... No versículo 7, diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lançarmos a sorte, para que saibamos por que causa do nosso sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de onde povo qual tu és? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra seca. Aleluia. E eles conheceram ali também a Jonas, sabiam quem ele era. E Jonas, ele se coloca nessa situação, nessa luta. Até quando eles lançam Jonas sobre o mar, e a palavra do Senhor diz que ele é engolido por um grande peixe. Quando muitos rótulam por ser uma baleia, por ser um peixe grande, pelas nossas óticas humanas, sabemos que seria capaz de engolir uma pessoa. Mas mais adiante, Jonas, ele se arrepende e ele vai fazer a vontade do Senhor. Ele vai naquela cidade, ele prega, e o Senhor, ele tem misericórdia com aquele povo. Então a situação de Jonas, a desobediência,
por não cumprir o que o Senhor tinha determinado que ele se coloca em luta. Amém? Amém. E é complicado, né? Missionário Priscila. Enquanto ele falava essa situação, eu me lembrava de uma situação normal, por exemplo. Se pega uma pessoa que está aí levando a vida de qualquer jeito. Imagina não vou nem usar adolescente, vou usar aí uma pessoa que vai levando a vida de, às vezes consome uma bebida alcoólica, né? E ali ao voltar daquela noite ou do evento que aquela pessoa estava, por causa daquela situação ela acaba batendo um carro, levando. Eu imaginava aqui isso aí, enquanto essas pessoas passavam aquele apuro ali, né, no navio, né? Pessoas que não tinham nada a ver com a desobediência dos jovens, né? Acabam pagando preço junto. Pagando o preço junto, né? Por causa de uma desobediência. Né? Não pode falar. O William deu uma boa explicação. O que nos leva a estar em uma luta. Ele falou bem, né? A gente sair do propósito do Senhor, não está debaixo da vontade de Deus, como a gente já mencionou no início, o pecado, a palavra vai dizer, Isaías 59, que as nossas iniquidades, os nossos pecados, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, a partir do momento que a gente não está na vontade do Senhor, que a gente não está na posição a qual o Senhor ele nos chamou, a qual ele quer que a gente esteja, a gente está desobedecendo, indo contra, né, o querer, o propósito do Senhor para as nossas vidas. E eu me lembro muito de Davi, porque a palavra vai dizer que o Senhor ele chamou Davi como um homem segundo o seu coração. Antes mesmo que Davi fosse ungido a rei, ele fala para Samuel: eu encontrei um homem segundo o meu coração. E a gente vai ver ali ao longo da história de Davi grandes feitos, grandes coisas o Senhor fez na vida dele. Não é diferente na nossa vida que servimos ao Senhor. Durante todos os dias, todos os momentos, o Senhor ele cuida, o Senhor ele provê, mas o ser humano, né, nós estamos sujeitos a passar pelas provações do Senhor, mas nós também nos colocamos à prova do inimigo, como eu disse aqui. Davi, ele fazia tudo quanto o Senhor ordenava, ele vivia da forma que o Senhor queria, que agradava a Deus. Mas em 2 Samuel, capítulo 12, vai relatar sobre a morte do filho de Davi. E nós sabemos que essa morte, ela veio de um adultério. Verdade. Davi, a palavra vai dizer que ele tinha mulheres, era um homem poderoso, ele era rei de uma nação, mas teve um momento que os olhos dele não estavam mais focados no Senhor. Ele desviou os olhares dele do céu. E aí nós vamos ver que ele comete um pecado a partir do momento que ele tirou os olhos dele do Senhor. E aqui o Senhor ele envia o profeta até Davi, e nós vamos ver ao decorrer da história que o profeta ele vai até Davi, ele aponta o erro de Davi, aponta o pecado de Davi e fala: olha, é o mesmo que está dizendo, né? Você pegou essa luta com a sua mão, você tinha mulheres, você tinha um reinado, você tinha a presença de Deus, mas você abandonou tudo isso por um prazer, por um desejo carnal. Então esse filho a qual você ora, ele ele vai morrer, ele morrerá. O filho a qual você deseja morrerá. E nós vamos ver que Davi ele ora, Davi ele jejua, mas chega um momento em que os servos dele vai até ele e diz: olha, não precisa mais orar, jejuar, porque a criança morreu. Mas que nós também possamos ser como Davi, reconhecer a nossa mão colocada, né, naquilo que o Senhor não quer, conhecer o nosso erro perante o Senhor,
pedir perdão e clamar como Davi clamou, que a palavra vai dizer que ele se rasga, e no Salmo 51 vai descrever essa angústia de Davi, né? Senhor, eu sei que eu pequei contra o Senhor, pequei contra ti, mas não retire de mim a tua presença, o teu Espírito, porque nós temos que reconhecer que nós somos falhos, que nós erramos, que nós pecamos, que nós chamamos, que nós muitas vezes colocamos lutas em nossas vidas, mas que a gente venha prevalecer a vontade do Senhor, a presença do Senhor, e que as lutas não venha para enfraquecer a sua fé, para tirar você da presença do Senhor. Se você está passando por alguma luta espiritual, alguma luta carnal, alguma coisa que você não consegue se libertar, peça ao Senhor, clame ao Senhor, fala: Senhor, o Senhor conhece qual é o meu espinho na carne, o Senhor conhece qual é a minha dificuldade, me ajuda a me livrar disso. Peça para que o Senhor preencha isso com a presença do Espírito Santo dele. Amém? Amém. E o bom de servir a Deus é que ele tem a sua misericórdia, né? Mesmo que ele não poupou a vida do filho de Davi, ele teve misericórdia de Davi, que levou à morte. Posso deixar mais um texto aqui? Pode. Que Pode não, deve. chega até a perder uma vida também. No livro de Juízes, capítulo 13, vai falar sobre um homem que vai falar sobre uma família. O título é O Nascimento de Sansão. No capítulo 13, versículo 2, vai dizer que havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concedido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho cujo a cabeça não se passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. E no versículo 24 diz que depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor abençoou. O menino já cresceu sendo abençoado por Deus. No versículo 5 de Juízes, no capítulo 14, no verso 5, vai dizer que ele desceu com sua mãe e seu pai. Me perdoe se eu não souber pronunciar o nome, porque tem um M e um N junto. Talvez seja Tina, enfim. Diz que ele estava descendo, e eis que um filho do leão rugiu e saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaçava um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém nem seu pai e nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. Aqui fala sobre a força de Sansão, que além dele ter força, o Espírito do Senhor era com ele. E foi um dos primeiros combates que Sansão teve, onde demonstrou a sua força, onde demonstrou que a presença do Senhor já era com ele, desde menino. E no capítulo 16 vai falar que e foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. Aí entra onde o Espírito do Senhor era com Sansão, que Deus era na vida de Sansão, mas através do pecado dele ter se deitado com a prostituta, com uma mulher por nome de Dalila, o Senhor ele se desagrada com essa atitude de Sansão. E a palavra no capítulo 16, versículo 4, diz que depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. E no verso 11, ele disse que aí Dalila, ela começa a fazer perguntas para Sansão, para descobrir de onde vinha aquela força, como ele adquiriu, como ele tinha aquela força. Ela seduziu a Sansão para querer descobrir sobre a sua força. E no versículo 11, ele diz que se amarrassem fortemente com cordas novas e que ainda não houvessem sido usadas,
então me enfraquecerá e seria como qualquer outro homem. Mas aqui não era realmente o segredo para ele poder perder a sua força. Ele estava enganando Dalila, que talvez seja para conhecer ela, se ela gostasse mesmo dele. Porque eu creio que muitas daquelas pessoas daquele tempo queriam descobrir o motivo da sua força. Porque creio eu que só ele e a sua família sabia desse motivo. E no versículo 17 do capítulo 16 vai dizer que Sansão ele abre o seu coração e diz que nunca passou a navalha sobre a cabeça dele, porque ele era nazireu e que desde o ventre da sua mãe. E Deus disse ao ventre da sua mãe que se viesse ser raspado, iria ser de mim a força. Então, iria enfraquecer ele. Então, ali Dalila, ela, após saber esse segredo de Sansão, ela chama aos filisteus, e os filisteus vão até Sansão e despertou ele, que ele estava dormindo, e ele se desperta de um sono e sai ainda. Aqui no versículo 20 diz que, e disse ela aos filisteus, vem sobre ti Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me defenderei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. A partir deste momento, através do seu erro, da sua falha, o Senhor se retira de Sansão. E no versículo 23 vai dizer sobre a morte dele. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer de sacrifício ao seu deus Dagom, para que o alegrasse. E eles começam a ferir Sansão. E no versículo 28 do capítulo 16 vai dizer que Sansão ele clama ao Senhor dizendo, Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me, agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou Sansão, pois, com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez a força sobre todas elas, com as suas mãos direita numa e com a sua mão esquerda em outra. E disse Sansão, morra com os filisteus, e empurrou com força, e a casa caiu sobre ele, os príncipes sobre todo o povo que havia nela. Foram mais os mortos que matou na sua morte do que mataram em sua vida. E eu aprendo que nessa passagem que, através do erro de Sansão, por ele ter se colocado nessa situação, custou a vida dele. Ele acaba perdendo a sua vida por um erro, por ele não estar sobre a bênção do Senhor, porque o Senhor ele se ausenta de Sansão. Então nós sabemos que a luta ela pode nos colocar em situações mais complicadas do que somente passar por alguns momentos. A missionária Priscila falou aqui sobre Davi que perde seu filho, e aqui nós vemos que Sansão ele perde a sua vida por se colocar nessa situação. Sem contar no sofrimento, né? Porque ele estava sofrendo, né? Arrancaram os olhos dele, né? Uma situação que tinha ali toda uma situação favorável para ele, né? Que Deus havia dado essa permissão, ele acabou sofrendo, né? A missionária Priscila vai colocar mais alguma coisa referente a isso? Eu até comentava com o diácono William sobre a situação de Acã. Eles estavam ali também vivendo numa... Você pode ver que aqui, né? Todos são personagens bíblicos, pessoas que tinham um direcionamento de Deus, né? Vivia ali na vontade. E por um momento que tirava ali um pouco de distração e voltava o seu pensamento para si mesmo, né? No caso que ela citou, Davi, por vontade própria, né? Quando levamos a fazer algo baseado nos nossos interesses, na nossa vontade, os desejos da carne, acaba saindo ali dos propósitos de Deus e colocando em situações difíceis, tanto um quanto o outro, tanto Davi como Sansão. E ali Acã, ele era simplesmente para ir lá na guerra ali com todo o exército de Israel. E ele acaba pegando lá com essa situação, foi avisado que não era para mexer, né, nos despojos, né? E ele acaba ali sendo desobediente também. E acaba trazendo para si ali, a sua própria família pagou, né, por uma desobediência,
buscou uma luta, e essa luta valeu a vida de toda a sua família, né? Então, às vezes, buscamos uma luta em que vai levar a situação do filho, que foi o caso de Davi. Ele desobedeceu os pais, levou ali todo o seu ministério, né? Porque poderia ter feito tantas coisas, né? Poderia ter sido usado por Deus para muitas coisas, né? E acabou sofrendo. No final, não leu que ele, naquele dia, ele matou muitas pessoas, né? Mas levou a vida dele também. E no caso de Acã, a luta que ele buscou custou a vida da sua família. Então é complicado. Isso é para analisar, né? Porque às vezes a gente pega algo, mas a gente tá colocando as pessoas ao nosso redor também em risco, né? Sim. Porque um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, alguém que é ali o pilar da casa, se você passa por uma situação, afeta toda a família, tudo junto, né? Então é coletivo, né? Os sofrimentos, na maioria das vezes, é coletivo. A gente vê hoje, nos dias de hoje, a questão financeira. A gente acho que já até conversou a respeito desse assunto, de pessoas parecido, né, que perdem, né, empresas, que perdem bens por decisões erradas e acaba a família toda sofrendo. Às vezes a família, não vamos colocar aqui, sofre por ter um padrão ali de vida e ter que se acostumar com o outro, né? Verdade. E na maioria das vezes também, porque a pessoa que colocou, né, que acabou gerando aquela situação, fica depressiva, ou na maioria dos casos, infelizmente, partem para tirar a própria vida. Então a família acaba sofrendo, né? Que a gente possa ter a consciência disso, que as lutas a quais a gente se coloca, também coloca as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, literalmente dentro, né? A gente coloca, a pessoa participa, como que eu posso falar? Indiretamente. Acaba participando. Como ficou bem separado aqui essa primeira parte da segunda parte, a gente sabe que muitos são nós, dependendo do nosso comportamento, que nem está sendo falado aqui, nós podemos ser colocados em luta, né? Mas agora vamos imaginar que tem alguém que está ao nosso redor e está passando. Existe uma forma de nós ajudarmos. Nós podemos ajudar essa pessoa. De que forma que nós podemos estar ajudando essas pessoas que a gente, com os olhos espirituais, a gente enxerga que está passando por isso? Eu acho que o quê? Um aconselhamento, um direcionamento através da palavra de Deus, né? Um aconselhamento. Primeiro a gente tem que tentar entender a qual motivo ela se colocou, né, naquela situação, para tentar orientar da melhor maneira possível. Para às vezes a pessoa até está num momento de luta que nós já passamos, um testemunho nosso. Isso, pode ajudar. Aquilo que a gente aprendeu já serve como serve de lição, de exemplo para aquela outra pessoa. Isso, aconselhar. E eu falou, procurar entender, orientar, né? Mostrar um caminho, porque a gente entende, a gente orienta, mas a gente não sabe se amanhã vai acontecer algo que a pessoa se coloca de novo naquela situação, naquela posição. Então, orientar, mostrar o caminho. A gente está falando da Bíblia, que é a verdade, tentar aconselhar dentro da palavra, gerar, né, nessa pessoa o conhecimento, porque o conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento de quem é Deus, do que Ele pode operar, que é o que nos livra, que é o que liberta, que é o que sara, que é o que cura, né, e nos tira dessas situações que está, né, no nosso sujeito ao nosso cotidiano. E isso, em base bíblica, um dos maiores exemplos de superação é a parábola do filho pródigo.
O filho tem tudo dentro de casa, tem tudo com o pai, tem uma família. E eu acho que ele não está contente com aquilo que ele tem, ele sai, vai viver a sua vida, pega aquilo que ele tinha de direito, junto com aquele que ele tinha de direito, ele carrega a sua luta na mochilinha, vai viver, não vou viver. Mas, como as outras situações a qual nós acabamos de falar, sobre Sansão, sobre filho de Davi, ele teve a oportunidade de poder voltar, ser recebido pelo pai, de reconhecer que ele errou, e a sua família o abraçou, fez uma festa, como nós conhecemos a palavra do Senhor, a parábola, e graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que esse é o ponto mais difícil, né? É o reconhecimento. É o reconhecimento. Porque daí você olha para a situação de Davi. Ele errou e daí ele foi tentando ele mesmo resolver a situação e cada vez ele ia se estreitando mais, né? Eu não vou trabalhar com nomes aqui, mas tem um conhecido meu aí que tá passando por lutas. É teimoso, mas é abençoado. E eu conversando com ele, eu falei com ele ainda, eu falei assim, a gente passa por tanta coisa porque a gente quer e às vezes a gente acaba questionando a Deus ainda, né? Por quê? É a falta de reconhecimento, de saber que tá errado, que ele errou, que ele tá naquela situação porque ele quer, mas acho que o orgulho não deixa o reconhecimento entrar e voltar atrás, saber, porque ele sabe onde está o erro. A pessoa que erra, ela sabe onde está o erro, mas como a gente falou, às vezes a falta de reconhecimento, de querer voltar atrás, fala mais alto do que... É o orgulho. E muitas vezes coloca a culpa até em Deus, né? Quando é mais fácil a gente entender que foi ali algo nosso, não foi a gente mesmo nos colocou nessa situação, né? Só lembrando, para quem está entrando agora aí na live, o título é Provações e Lutas, como entender? Como entender provações e lutas, né? Então, falamos aqui sobre luta, então agora vamos abrir esse espaço aqui para a gente falar sobre a provação. Como discernir que o momento que eu estou passando seja uma provação? Pode começar de Deus. Vou ser bem rápida. Quando a situação a qual eu me encontro, né, de provação, ela gera em mim uma aproximação de Deus. Porque muitas vezes, igual a gente falou aqui, a aprovação é Deus nos chamando para o centro da vontade dele de novo. Às vezes a gente fica tão disperso com o dia, com o trabalho, eu falo por mim, com as coisas que acontecem, e a gente acaba se distanciando um pouco. Às vezes o Senhor ele coloca uma prova ali, uma enfermidade, né, um problema financeiro, um problema na família, para nos aproximar mais dele. Para a gente olhar para ele e falar, Senhor, eu preciso, eu sou dependente de Ti. Talvez ali para a gente ter um momento de comunhão melhor com Deus, né? Um momento de aproximação. Talvez você tenha se afastado do Senhor na oração, o Senhor ali ele está te chamando, venha. Né? Eu coloquei essa enfermidade que é para você orar por cura, e quando você ora por cura, eu estou tendo uma intimidade com você. Eu coloquei um desemprego porque você estava muito atarefada com o seu trabalho, com casa, e estava esquecendo da minha presença. Então aí o Senhor ele nos chama ali para resgatar, né, a nossa intimidade com Ele. Então eu acho que para a gente entender o momento de provação que a gente está passando, se vem de Deus, é uma situação a qual o Senhor ele nos coloca para nos aproximar, para gerar mesmo essa aproximação. Eu coloquei aqui para citar Romanos 8:28, que vai dizer, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
quem é chamado segundo o propósito do Senhor, quem é chamado pelo Senhor, a gente tem esse entendimento, esse discernimento de quando é a vontade do Senhor operando sobre as nossas vidas. Então a palavra vai dizer que todas as coisas contribuem, né? Contribuem para que a gente se aproxime, contribuem para que a gente ore, contribuem para que a gente busque mais ao Senhor. E em Filipenses 1:12, Paulo ele vai dizer assim: e quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Um grande exemplo de provação é Paulo. Um homem ali que teve tanto de Deus, um homem que fundou, né, ali várias igrejas, as igrejas primitivas, elas gritam, né, o nome de Paulo. E a gente vai ver que Paulo constantemente, diariamente, passando por vários lugares, por várias cidades, várias regiões, ele era perseguido, ele era apontado, ele foi preso, ele foi caluniado. Mas lá em Filipenses ele vai dizer que todas as coisas contribuíram, saibais que todas essas coisas contribuíram para o crescimento do Evangelho. Então nós que entendemos, né, que compreendemos, mesmo que às vezes afastado da presença do Senhor, né? Se você se encontra nesse momento afastado da presença do Senhor, saiba que as coisas, muitas vezes as coisas que estão acontecendo, é o Senhor te provando, é o Senhor te chamando para ter um novo encontro com Ele, para ter uma aproximação com Ele. Então que a gente possa entender que essas coisas que nos acontecem, elas contribuem para o crescimento do Evangelho, para a glorificação do nome do Senhor, e é o Senhor nos chamando para nos reaproximar dele. Amém? Amém. Diácono William. Faço das palavras do missionário as minhas. Uma coisa que a gente aprende com a diferença entre lutas e provações. Todos os que nós citamos aqui de lutas, eles têm algo em comum que alguns acabaram perdendo. Isso. E aprovações, se a gente decorrer na Bíblia aqui, todos aqueles que foram aprovados por Deus, eles acabaram ganhando. Eles acabaram ganhando. Eu quero deixar um exemplo aqui no livro de Gênesis, capítulo 37. Muitos conhecem a história, que vai falar sobre José, filho de Jacó, onde seus irmãos tinham inveja de José por ser filho de sua velhice. A Bíblia fala que todos eles estavam pastoreando ovelhas, José junto no meio. E a Bíblia fala que os seus irmãos, eles vão apacentar as ovelhas do seu pai em outro lugar. E... cadê? Eu me perdi aqui. Eu anotei, mas dá uma bagunça. Me perdoe. Não, cadê? Assentando. É um sonho? Não, o sonho vem depois. Onde foi? Cadê? Acho que 16, capítulo 16, versículo 16, talvez. Um homem encontrou um pouco antes. Não, deixa eu voltar aqui na folha. 13, disse Israel a José: não apacenta os teus irmãos em Siquém. Aqui? Isso, me perdoe, gente. Ou é o 13 ou é o 12 que você... Não, eu vou pregar aqui no versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. E disse-lhe, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. E respondeu: eis-me aqui. Então eles estavam ali em Siquém apacentando as suas ovelhas. E Jacó, ele pede para que José vá até os seus irmãos. E quando ele pede para ir até Siquém, o seu pai pede para que ele traga uma resposta de como estão os seus irmãos. E quando ele chega em Siquém, ele vê que os seus irmãos não estavam lá. Um moço disse que eles estão em Dotã. E eu vi uma pregação esses dias sobre a obediência sobre a obediência de José em querer cumprir aquilo que o seu pai lhe ordena. E ele poderia ter voltado para trás.
Porque a ordem era ir até Siquém, mas ele vai até Dotã atrás de seus irmãos. E a Bíblia fala que mais adiante, quando ele está indo até Dotã, os seus irmãos os avistam de longe. E ali eles começam a querer tramar contra a vida de José. Por José estar longe do seu pai, por ele estar sozinho, eles falam, vamos jogar ele na cisterna, vamos matar. Só que o interessante desse texto, que aqui diz, no versículo 19, e disseram um ao outro, eis que lá vem um sonhador, e vinde pois agora, e matemo, e lançamos ele dentro de uma cisterna, e dizemos que uma fera o comeu. E a palavra do Senhor no versículo 21 vai dizer que Rúben, um dos seus irmãos, ouvindo isso, não deixa com que isso aconteça. Então eu creio que Deus estava usando um de seus irmãos para cuidar dele. Porque Deus tinha um cuidado com José. Porque Deus tinha promessa na vida de José. E assim os seus irmãos fazem, jogam José na cisterna e eles vão se alimentar de pão. E quando eles estão se alimentando, eles veem os mercadores midianitas passando por aquele lugar e eles têm uma ideia de tirar o teu irmão da cisterna e vender. E assim eles fazem, eles vendem o seu irmão para os midianitas, os mercadores, e José vai parar, todos nós conhecemos a história, vai parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele é ousado, Deus é na vida dele, ele faz maravilhas naquele lugar, e a mulher de Potifar, ela tenta seduzir José. E após tentar seduzir, a Bíblia fala que ele sai correndo e as suas roupas ficam com ela. E ela inventa uma calúnia sobre José e José vai parar na prisão. E parando na prisão, você vê como que Deus era na vida dele, que um homem que estava preso por ter ali tentado, estão colocando sobre ele uma culpa de algo que ele não cometeu, mas Deus era tão na vida dele que um homem que era para estar sendo preso, estar sendo guardado, ele começa a cuidar dos presos, começa a cuidar daquela prisão. E ali na prisão, a Bíblia fala que é enviado naquele lugar um padeiro e um copeiro que servia ao rei, ao Potifar. E a Faraó. E ele discerne os sonhos do padeiro e do copeiro. E mais à frente, no versículo... Eu fiz tanto risco aqui que eu até me perdi. Glória. No capítulo 41, deixa eu abrir aqui no capítulo 41. No capítulo 41 diz assim, no verso 1, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam ao rio 7 vacas formosas e à vista e gordas de carne, e passavam no prado, e que subiram ao rio através dela outras 7 vacas feias e vistas e magras de carne. Então o Faraó ele tem um sonho. E nesse sonho não tinha ninguém que conseguisse discernir esse sonho. Mas lembra que tinha um homem que decifrou o sonho do padeiro e do copeiro e pede que leva José dele para discernir esse sonho. E ele discerne. E após ver essas coisas, no versículo 38, diz assim, e disse Faraó a seu servo, acharíamos um homem como este a quem haja o Espírito de Deus? Pois depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e tão sábio como tu. Tu terás sobre a minha casa e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José, vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. A situação que José passou. José foi jogado na cisterna. José foi vendido. José ele foi jogado na prisão. Mas em tudo isso era Deus permitindo para algo grande na vida dele. E até chegar o momento dele ser governador do Egito. Então, desde o momento onde José sai de sua casa, é permissão de Deus, e Deus já estava provando José naquele momento. Então essa é uma das grandes provações, onde no final, é como eu disse, que a luta, muitos deles perderam, mas a provação ela traz algo para agregar, ela traz algo para crescimento. E amém. Amém, glória a Deus. Sabe, se eu tenho mais alguma coisa para falar disso? Tem sim. E aí a gente fica imaginando, né? Como que, eu acho que, por isso,
Por isso que vai ser reduzido as pessoas ao qual Deus vai provar, né? Porque ele sabe que ele conhece o coração, ele sabe. Ele sabia que José não ia negar, né? Sabia que José ia ser até o fim, né? E aí a gente fica imaginando, né? Porque longe de nós nos colocarmos como José, né? Porque talvez muitas vezes a gente até desanima, né? Quem sabe quantas vezes Deus nos quis nos provar e no meio do caminho a gente não suportamos, né? O processo da provação, né? Mas Deus conhecia ele e eu fiquei imaginando isso aqui, até comentava com o Diácono William sobre a situação de Abraão, né? Quando Deus chama ele para ele ir ali Primeiro já começa que foi uma coisa que Abraão esperou tempo. Quanto tempo Deus acaba esperando pelo filho, por Isaac, né? E ali Deus vai lá e pede justamente aquilo que ele demorou tantos anos, né, esperando a Isaac, e agora Deus vai lá e pede aquele filho, quer provar ele pedindo aquele filho, né? E a gente vai ver que Abraão ele vai até o fim. Talvez, olha, eu não sei, eu não conseguiria ser aprovado numa prova dessa, porque eu acho que dificilmente alguém hoje em dia, hein? Quando se envolve em questão de família e filho, acho que a primeira coisa que a gente faz é querer entregar a nossa vida. Falar, não, deixa meu filho aqui. Ele não questionou, ele não tentou retroceder. Ele seguiu as ordenanças de Deus, né? Conforme Deus falou, ele fez. E imagine a dor. Conforme a vontade. E sem transparecer também pro filho, né? Indo caminhando ali, isso, né? No coração dele. E o filho sabendo que ele estava indo pro holocausto e questionando ao pai, perguntando aonde estava aquilo que seria. É muita confiança, né? Porque assim, a gente dá a entender que ele tinha a convicção de que Deus não ia permitir, né? Mas até que ponto nós estamos dispostos a estar totalmente na vontade do Senhor, né? Para entender que aquilo ali é por isso que assim, talvez no momento em que a gente no cotidiano, no dia a dia, a gente está vivendo, a gente não vai conseguir entender isso. Nós aqui conversando, a gente consegue entender essa profundidade do que seria. Muitos colocariam isso como uma luta. Jamais eu vou lá sacrificar o meu filho. Não vai. Mas é uma promoção. Mas ele entendeu que ali era Deus chamando, que nem a irmã citou várias vezes aqui, que a aprovação é isso, é Deus querendo você mais próximo, né? Trazendo você para perto, né? Querendo te mostrar algo maior. Perder, Não, Pode ser colocado isso assim também, não querendo perder, né? Gerar uma aproximação. E a história, ela, quando envolve o filho, a gente se maravilha, mas é que nem eu comentei lá no serviço a respeito de Jó, né? Eu acho que, pra mim, posso ser que eu esteja errado, mas na minha visão foi uma das maiores provações que alguém pode ter passado. Ele perde tudo que ele tem, tudo, perde filho, e a sua esposa não aguenta, né? Então, provação que pede para que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse, porque ele estava com lepra, com feridas, e ele entra num buraco, se cobre de cinzas devido à dor. Mas tudo porque Satanás rodeava a terra, vai até lá em cima, e Deus pergunta onde ele estava, e ele acaba de rodear a terra, e Deus pergunta para ele se ele viu o servo Jó, que era fiel, e Satanás questiona, não, mas ele é fiel porque ele tem tudo, ele tem uma família, ele tem posses, ele tem bens, é por isso que ele é tão fiel ao Senhor assim. Mas Deus conhecia o coração dele, e Jó, ele sabia também o Deus que ele servia, porque a tua mulher questiona, e ele diz que o mesmo Deus
que deu é o que pode tirar. Pode tirar. Porque Deus deu tudo aquilo que ele tinha para ele. Então ele tinha um discernimento, ele acreditava, ele cria tanto em Deus e tinha uma intimidade tanto com Deus que ele sabia que só Deus podia tirar tudo aquilo que Deus deu para ele. E assim Deus permite com que ele fizesse. E nós sabemos a história que depois Deus abençoou ele grandemente. E quando a missionária Priscila falou a questão de provação, que Deus às vezes nos prova em enfermidades e em outras circunstâncias, eu já vi testemunhos de pessoas que estão bem e Deus ali tocar e a pessoa ficar enferma para ir num hospital e lá ela não precisa passar com o médico, nada, para que possa usar a vida dela para ajudar outras vidas. Que nem como fala no livro de Atos, capítulo 16, vai falar sobre a passagem de Paulo e Silas. Que eles libertam a jovem que tinha um espírito de adivinho. No meu entendimento, se a gente entender, parar para analisar, talvez seria um motivo dele se alegrar, porque mais uma vida tinha sido liberta. Mas para aquele povo era um meio de ganhar dinheiro. Era um meio deles ter lucros. Então, o que eles fazem? Eles reúnem os magistrados todos naquela cidade, numa praça. Eles chicoteiam, eles amarram seus pés em tronco, eles jogam na prisão. Talvez se fosse nós, talvez se fosse eu já questionei muito a Deus por passar coisas menores. E eles estavam fazendo a vontade do Senhor, fazendo o querer do Senhor, mas mesmo assim não questionaram. A Bíblia fala que eles, dentro da prisão, eles começam a louvar e adorar o Senhor, e nós sabemos que o milagre acontece, as cadeias elas caem, mas tudo isso eu creio que no versículo 31, que após o milagre, tinha um carcereiro que ele ia se matar. Eu entendo que, nós sabemos que o carcereiro ele é um homem que ele é colocado numa prisão para guardar, para cuidar daquele local. E ele estava dormindo, porque ele não viu nada aconteceu, e a Bíblia diz que ao acordar, ele tira a espada da sua para se matar. No pensamento daquele homem é o quê? Pô, eu estava aqui para guardar, para que esses homens não fugissem. Eu acabo dormindo e ele acorda desesperado, vê que tudo está aberto, tudo está no chão. Ele fala, não, já que vão me matar, eu mesmo vou tirar a minha vida. Só que nós sabemos que aquele que tira a sua própria vida, automaticamente ele perde a sua salvação. E Paulo e Silas ainda estavam naquele lugar porque sabiam que o Senhor tinha feito aquele movimento que as prisões caíssem. E ele sai daquela prisão e diz, não te faça mal algum porque estamos aqui. E o carcereiro ele se maravilha ao ver aquilo e ele pergunta o que é necessário para que eu seja salvo. E ele diz, somente crê no Senhor Jesus Cristo que tu e a tua casa será salva. Olha a provação que esses dois passaram. Eles passaram todo esse processo para que no final uma vida pudesse ser salva, uma família pudesse ser salva. Então, para o nome do Senhor ser glorificado. Então o Senhor ele nos coloca em situações de provações para que no final, talvez não, como eu falei aqui, nós possamos ajudar outras vidas. E o que a gente, sim, eu acho que o que tira de aprendizagem de tudo isso, né? Que a gente vai ver que na maioria de todas as pessoas que foi citado sobre a aprovação, né? São pessoas que não estão ligadas em bens, não tá ligado, o pensamento não, que nem o próprio exemplo que ele usou aí de Paulo e Silas, estavam fazendo a obra de Deus ali, não estava, e ainda foi julgado ali, e mesmo assim eles ainda, tanto o motivo dele ser preso foi porque estavam fazendo a obra. E eles foram libertos para continuar fazendo a né, para salvar a vida daquele carcereiro. Então assim, na aprovação a gente vai ver que sempre há um coração voltado dizer, totalmente para Deus, né? É o que eu falei, o que Paulo vai dizer para os filipenses, que todas as coisas que aconteceram com ele durante esse percurso contribuíram para o crescimento do Evangelho, para que o nome de Deus fosse proclamado, né? Glória a Deus. Amém. Tem mais uma pergunta aqui, né? Que a gente tinha colocado, né? Eu não estou sabendo essa pergunta, não. Mediante a tudo isso, por que o cristão passa por provação? Eu acho que essa resposta já foi respondida pelo personagem. Eu vou deixar só um versículo. Será que esse não foi o que eu... Porque eu acho que isso aqui os próprios exemplos já demonstram, né? O que levou, o que Deus
o que Deus queria mostrar a Abraão quando ele vai lá e pede lá o filho no sacrifício. Eu acho que ele simplesmente estava querendo ali que Abraão, talvez ele queria entender se aquele Abraão, pós o nascimento do filho, era o mesmo de antes, né? Que teve a capacidade de esperar tanto tempo, né? Pelo recebimento daquela promessa que Deus havia feito por ele. Porque Abraão pede, Abraão recebe. Deus dá o filho. Aí Deus prova. Ele queria. Agora eu quero ver se ele tem as condições, a fé, a capacidade de me dar aquilo que eu entreguei para ele. Eu gosto muito da história de Ezequiel. Porque a história de Ezequiel, ela acontece no período ali que foi quando eles foram exilados, né, para a Babilônia. Ali, alguns que estavam naquele momento na Babilônia, eles estavam sendo provados pelo Senhor. E eu acho interessante Ezequiel porque a palavra em Ezequiel, no capítulo 1, vai dizer que no 30º ano, e quando a gente vai ler, se aprofundar nisso, era o ano a qual ele faria 30 anos. E se ele não tivesse sido levado ali cativo para a Babilônia, se ele estivesse em Jerusalém, ele ia exercer o seu ofício de sacerdote. Mas agora, lá preso, cativo, ele não poderia mais exercer, que ele estava longe do templo, estava longe do seu povo, talvez longe da sua família, né? A palavra só vai relatar mais para frente sobre a sua esposa também, que pela permissão do Senhor ela morre. Mas no capítulo 1 vai dizer que ele está ali assentado na beira do rio e triste, mas que naquele momento de tristeza, de provação, o Senhor ele vai e ele dá visões a Ezequiel. Então Ezequiel ele esperava ali do Senhor, talvez naquela idade, naquele momento, exercer, né, o ofício de sacerdote. Mas o propósito do Senhor para a vida dele, que continuou, né, no centro da vontade do Senhor, é que ele se tornasse um profeta, que ele profetizasse pro povo do Senhor. Então aquele momento de provação era um momento que o Senhor queria usar ele ainda mais, que o Senhor ele queria usar a vida dele para apregoar o arrependimento para o povo. Então é o que o William falou, às vezes aquele momento que a gente está passando é um momento que o Senhor ele de prova, é um momento que o Senhor ele quer mais nos usar. Eu lembro agora no mês que vem vai fazer um ano que eu fraturei o braço, né? E eu lembro que nesse período eu fiquei afastada do trabalho, e foi um momento assim que eu me aproximei muito, né, de Deus. Não pela enfermidade ali temporária, né? Mas foi um momento ali eu pude, eu lia mais a Bíblia, eu orava mais, estava mais constante. E também, quando estava com dor, orava ao Senhor, acordava na madrugada com o braço engessado e ia orar. Então, um momento de provação ali, um momento de dor, eu me aproximei do Senhor. Então, me fortaleceu. E a partir dali, eu entendi que eu não podia mais romper aquele laço, né, que eu tinha firmado com o Senhor ali. Um momento de oração durante o dia, eu estou no meu trabalho, mas o Senhor ele está ali comigo. Eu posso interceder, eu posso orar, eu posso levar os meus pensamentos ao Senhor, chamar o Senhor ali para aquele momento, para que Ele esteja comigo, me desligar das conversas, né, me desligar do ambiente, do que está sendo falado. Eu posso ter um momento de intimidade com o Senhor. O Senhor ele me deu aquele momento que eu estava em casa, aqueles meses, para me mostrar que independente da situação, se eu estivesse no trabalho, estou na rua, o Senhor está comigo em todo o tempo. Então, nos aproxima mais do Senhor. E assim, não é... É justamente isso, é algo de sentimento mesmo, não é uma vingança. A gente vê que a aprovação ela não é por uma vingança, eu vou fazer isso porque meu filho não fez isso. Né? Aconteceu
aconteceu o que aconteceu, que nem a questão do acidente, mas assim, não é que uma vingança de Deus, porque uma pessoa é provada, não é porque ela deixou de fazer, essa aprovação me trouxe para perto de Deus, mas não é que Deus fez isso acontecer só com uma vingança, mas é uma forma de se aproximar mais, de trazer um crescimento espiritual, uma forma de até levar aquela pessoa fazer uma devocional que todos os dias eu fazia, eu escrevia, isso me fez continuar fazendo, e até ensinou que não precisa estar machucado para ter tempo de falar. E também para orar à tarde, eu orava todas as tardes, assim, não sendo religioso, mas mostrando, né, a nossa aproximação com Deus diante daquilo que acontece nas nossas vidas. Orar à tarde, é o que eu falei, eu orava à tarde em casa, não me impede de estar no serviço e à tarde estar intercedendo, orando, pedindo, clamando ao Senhor por livramento, por cura, apresentando. Então, que a gente possa ser constante, né, na presença do Senhor. Amém. Então a gente sempre, no final da live, a gente dá esse tempo sempre para umas considerações finais, né? Que seria um resumo de tudo que a gente fala, né? E eu acho que vou dar essa oportunidade para cada um de vocês, para que vocês possam estar assim, seria mais um aconselhamento, né? Eu acho que tudo que a gente já falou aqui foi esclarecedor, né, de tudo isso, né? E eu sei que muitas vezes ainda vai ser difícil a gente fazer essa divisão entre a luta e a provação. Eu acho que somente com uma intimidade grande com Deus para a gente entender. Foi o que a gente tentou aqui abrir esse entendimento. Que muitas vezes a luta ela é colocada quando nós mesmos acabamos nos colocando em situações difíceis, né? Eu até brinquei com o William, né? Que eu falei, eu vou usar aqui um exemplo assim que é um exemplo que vocês talvez não ia, porque nós estamos falando aqui mais no lado espiritual. Sim. Mas se nós abrirmos um leque aqui, situações bem simples, né? Eu até falei com ele referente a por exemplo, quantas jovens, né, não acaba aí conhecendo uma pessoa, acaba se relacionando com uma pessoa, buscando aí um casamento, né? E às vezes até eu já vi situações de programas de policiais, esses programas de reportagem, aonde a irmã ali, infelizmente esse caso terminou ruim, porque assim, a mãe, ela estava ali dando uma entrevista por uma filha que ela perdeu, a única filha. E ela era cristã, e assim, a filha era firme na igreja, ela criou a filha na igreja. A filha cresceu na igreja, participando de escola dominical, aonde ela aprendeu sobre Deus, sobre os princípios de Deus, né? Então, e ali no começo da sua juventude, ela acabou conhecendo uma pessoa, onde essa pessoa ela entendia que seria ali alguém apropriado para o seu relacionamento, para o casamento. E os pais ali avisaram, não filha, não vai, porque esse menino não é a pessoa certa para você. E aquela menina acabou desobedecendo os pais e partindo para aquele casamento. O que aconteceu? Aquele rapaz acabou tirando essa menina da igreja, do relacionamento com Deus. Houve ali muitas agressões. Aquela filha acabou voltando para dentro da casa do pai, acabou voltando para o relacionamento de novo. E infelizmente, naquele dia em que aquela mãe dava aquela entrevista, ela estava saindo do necrotério, que chama ML, né? Que ela foi ali para reconhecer a filha, que aquele homem tinha acabado de tirar a vida da sua filha ali, né? Então assim, foi uma luta. Ela, mesmo os pais aconselhando
ela acabou se colocando naquela luta, e aquela luta ceifou a vida dela, né? Então, assim, talvez hoje tem pessoas que assistiram ou vão assistir essa live, talvez que estejam começando esta luta. Então, assim, é a nossa responsabilidade aqui como cristãos, né? A gente trazer um aconselhamento, que o Espírito Santo nos conduza a um aconselhamento de como falar para pessoas que talvez estejam passando por essas situações, né? Para que Jesus venha abrir o coração, abrir os olhos espirituais, para que venhamos entender. É luta? Se é luta, como que nós podemos sair dessa luta? Ou se é uma aprovação, como que nós devemos nos comportar nessa aprovação? Missionária Priscila, que ele falou, passou a vez para você. Vou ser bem rápida. Antes, só quero pontuar, eu vim pensando, pra gente falar sobre luta, a gente não pode deixar de falar de Jesus, porque tudo ele suportou por nós. Então, se hoje você está diante de um problema, de uma situação a qual seus olhos parecem não ter solução, não consegue resolver, pode ser espiritual. A Bíblia vai dizer, como a gente já leu, que a nossa luta, ela é espiritual. A gente não luta contra o vizinho, não luta contra o esposo. Todas as situações, mediante, né, a autorização do Senhor, aquilo que toca na nossa carne, aquilo que ronda o nosso mundo espiritual, que é permitido pelo Senhor. Que nós possamos entender que Deus, ele deu o seu Filho amado, o seu único Filho, para que a gente pudesse hoje, diante das nossas situações, reconhecer em Jesus o melhor consolo, reconhecer em Jesus o melhor caminho, reconhecer que em Jesus nós temos a melhor solução para os nossos problemas, seja espiritual, material, relacionamento, como o presbítero Nato falou. Se você está entrando, né, começando uma luta, peça para que o Senhor ele venha guerrear por você, peça para que o Senhor ele venha lutar essa luta por você. Se você sente que está passando por uma aprovação, a qual nós falamos aqui, que seja algo que o Senhor ele está te chamando a sua atenção neste momento, chamando a sua atenção através dessa aprovação. Peça para que o Senhor ele venha te direcionar. Peça para que o Senhor ele venha te ajudar e te fortalecer a passar por um momento que Ele colocou, momento que Ele determinou. E saiba que, como diz a palavra, há um tempo determinado para tudo. O Senhor ele já determinou o tempo para essa prova passar. Só creia, confia e peça fortalecimento para o Senhor. Só para finalizar, eu vou ler alguns versículos que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, que vai dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós opera a morte, mas em nós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos
faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia, Amém. glória a Glória a Deus. Deus. Deixa minha Bíblia somente até aqui. Acabamos? Se quiser falar algo diferente, pode. Não tem muito o que falar não. Quando ela começou a ler a passagem, eu me lembrei também, está até grifado no versículo 17. 17. No versículo 17. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. É tudo que foi dito aqui nessa noite. Quando nós estamos passando por uma tribulação, nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, porque se Ele está nos provando, Ele sabe que somos capazes de suportar. E quando nós suportamos essa provação, a qual o Senhor está nos provando, como já foi dito aqui nem uma nem duas vezes, que seja para o nosso crescimento espiritual, material, o Senhor Ele nos prova, mas Ele sabe que nós temos a capacidade. Se nós entregarmos o nosso caminho, os nossos caminhos na mão dele, tudo ele poderá falar por nós. Nós temos a ajuda dele, temos a ajuda do Espírito Santo e nós podemos vencer. Amém. Bom, acho que estamos contentes por tudo que foi falado, né? Graças a Deus por tudo que o Espírito Santo nos conduziu a falar. Vamos estar encerrando, pedindo para o Diácono Willa fazendo a oração para encerrar. Amém? Soberano Deus e eterno Sim, Pai, Jesus, graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos que se disponibilizaram, Senhor amado, para tentar, Senhor, ensinar e explicar, Senhor, um pouco mais da tua palavra. Pai, visita todos aqueles que assistiram essa live e todos aqueles que irão assistir, que o Senhor possa sanar todas as dúvidas, meu Pai querido e meu Pai amado, que o Senhor possa ir de encontro a estas vidas, Pai, que o Senhor possa os ajudar, que o Senhor possa os consolar, que o Senhor possa alcançar, Senhor, a vida de cada um, meu Pai querido e meu Pai amado, que todas essas provações, a qual o Senhor coloca sobre a vida de cada um, Senhor, seja para o crescimento, meu Pai querido e meu Pai amado, seja para melhoria, seja para se achegar, Senhor, a mais, Senhor, próximo de Ti, meu Pai querido e meu Pai amado, Senhor, aquele que se colocar e que se entende, meu Pai, que está passando por uma luta, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa, meu Pai querido e meu Pai amado, nos ajudar, Senhor, e as ensinar, meu Pai querido e meu Pai amado, para que possamos estar, Senhor, no centro da Tua vontade, meu Pai querido e meu Pai amado, nós te damos honra, nós te damos glórias, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, meu Pai querido e meu Pai amado, e que o Senhor possa cada vez mais abrir o nosso discernimento, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos pelo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, visita cada família, Sim, Pai amado. em nome de Jesus. Amém. Agradecer, Deus continue abençoando e pelo tempo ofertado ao Senhor, tudo que Deus venha continuar abençoando a sua vida, as suas famílias, seu ministério. Amém? Está encerrado em nome de Jesus e até a próxima quarta-feira com mais um Como Entender.